Estamos numa semana onde em todo o Brasil o clima é de festa. Parece que a felicidade está no ar. É o carnaval. É uma festa popular que atrai multidões e que parece despertar no íntimo das pessoas a sensação de que esse é o momento de ser feliz. Muitos se liberam, extravasam suas alegrias, e aí, passadas as festividades, ficam as boas lembranças do momento vivido para aqueles que se contiveram, né? E consequências desagradáveis para aqueles que confundiram felicidade com euforia. Então, para conversar sobre essa temática de hoje, felicidade e euforia, nós convidamos o nosso companheiro de ideal, colaborador do nosso canal, Fabiano de Carvalho Moraes, lá de Brasília, mas sempre aqui em Parnaíba conosco. Então, seja muito bem-vindo, Fabiano, a mais um momento conosco. Muito bem-vindo, é sempre um prazer estar com você aqui presente. O prazer é meu. Eu sempre digo para você, na hora que você chama, né, a gente tem que estar à disposição, porque é chamado do Cristo, então ele está dizendo, aproveita a oportunidade, vai conversar com a Dora para você poder se melhorar, entendeu? Ajuda o pessoal aí. Então a gente vai fazendo aqui, Dora, da melhor forma possível. E eu sempre digo que é muito bom, é muito gratificante esse diálogo que a gente estabelece, mantendo esse contato, está online, estamos aqui em Brasília, você está em Parnaíba, mas esse é um detalhe, está aqui a internet já encurtando, colocando a gente um do lado do outro, né? Sim. E vamos para o nosso diálogo que é sempre muito bom, sempre muito bem iluminado. Eu lembrei, Fabiano, de um relato que eu ouvi há um tempo atrás, de uma jovem, ela me contando que dividiu o apartamento com uma amiga, né? Que, segundo ela, era uma pessoa muito difícil de conviver, tinha um humor, assim, adoecido. E aí, um certo dia, ela chegou em casa, encontrou a amiga toda produzida, muito eufórica, e ela ficou surpresa, né? Detalhe, era a primeira noite de carnaval, né? E aí ela perguntou, onde que você vai? E ela respondeu, vou ali ser feliz. E saiu. Ela disse que ficou olhando e ficou pensando, se eu for para esse lugar também, será que eu também vou ser feliz? E aí, passadas algumas horas, a amiga voltou extremamente chateada, não quis comentar sobre o acontecido e também não quis mais sair de maneira nenhuma para ir em busca do carnaval, não quis mais sair para ser feliz. E eu lembrei disso, fiquei pensando, né? Quantas pessoas que nesse momento saem às ruas eufóricas, em busca de divertimento, de alegria para a alma, e voltam frustradas para casa, né? Pois nada encontram que preencha o vazio que trazem na intimidade. E é por isso, Fabiana, que a gente vai conversar sobre essa temática, que eu já vou começar daqui, querendo que você nos diga o que difere felicidade dessa euforia passageira. Dora, realmente essa é uma questão muito interessante, muito profunda, porque a gente sempre, quando fala dos sentimentos, e isso é uma coisa que cada um de nós temos aí nas nossas experiências, uma visão, um entendimento, né, um sentir que ele é fruto das nossas experiências, da nossa vivência, e a gente tentar explicar algo que é muito diáfano, né, não é algo material que você pega, que você vê, você diz assim, é X quantidade de felicidade que eu vou encontrar naquele local, mas como é só X quantidade, eu vou voltar, eu vou ter aquela situação que eu estava antes, né? Essa percepção, essa questão da gente olhar para algo e dizer assim, isso aqui vai me trazer felicidade. E quando eu tenho a experiência, isso não era o que está me trazendo a felicidade, né? E é interessante, eu vou pedir uma permissão para falar um pouquinho, assim, desse significado dessas palavras, Fique à vontade. onde você está perguntando sobre a diferença, né, essa questão da felicidade e da euforia, né? Porque as palavras que tentam explicar os nossos sentimentos, as nossas ações, elas têm uma origem, normalmente, por exemplo, para nós que falamos a língua portuguesa, a maior parte tem origem no latim, né?
mas nós também temos aquelas palavras que são oriundas da língua, por exemplo, do grego, do próprio inglês, do francês recente e tudo mais, que são exatamente essa tentativa nossa de expressar no exterior aquilo que a gente sente, né? Então a palavra felicidade, ela deriva da palavra latina chamada felix, felix que vem de felicitas, que quer dizer próspero, afortunado, aquela pessoa que tem sorte, aquela pessoa que está em abundância. Então, é uma palavra que representa exatamente assim, um estado de alegria, né? Quando alguém falava, se dirigia com essa palavra, estava dizendo que aquela pessoa era uma pessoa bem-sucedida, né? E com o passar do tempo, ela foi dando nome a um sentimento, a algo íntimo nosso. E a mesma coisa da palavra euforia, que já vem do grego. E é interessante a palavra euforia, que olha só, ela veio do grego e significa aquele que tem boa resistência física. Ou seja, era algo material. Quando alguém dizia que alguém era forte, era saudável, que tinha essa boa resistência, ele era eufórico. E com o passar dos anos, essa palavra saiu da questão física e toda a questão sentimental. E aí passou a representar um estado, no caso, a euforia de excitação emocional, algo que a pessoa está assim, muito acima do normal. E a felicidade também entrou nesse cunho mais subjetivo dos sentimentos, mas nesse sentido de algo mais equilibrado. A felicidade seria algo que traz, que ela é fruto de um equilíbrio. Eu entendo isto, eu vivo essa experiência, e aí eu tenho esse equilíbrio de tratar o que é que eu estou fazendo, as consequências que advêm disso, e eu tenho um posicionamento que me diz, eu estou feliz, eu estou bem-sucedido, eu estou afortunado neste momento. Mas essa situação também, ela pode ir ao ponto de extravasar, ou seja, aquela minha boa disposição, ela pode se tornar algo muito maior, onde eu entro nesse estado de euforia, né? Onde há uma alegria excessiva, eu não controlo essa excessividade. Quando eu retorno para o estado normal, eu sinto que não, aquilo me agradou, mas porque eu vivi aquilo de uma forma desequilibrada, desarmonizada, eu não olhei com um olhar mais racional e com um olhar de um pouco mais dizer assim, é bom aí, é até aqui que eu devo ir? Será que aqui não está bom? Então, no estágio que a gente vive, e aí é muito comum que a gente vivendo sob uma certa pressão, por exemplo, da sociedade, pressão de trabalho, de ser bem-sucedido, de ter que falar uma, duas línguas, de ter um casamento assim, de ter que ter uma casa assada, de ter que ter o carro do ano, e as pessoas entram às vezes num corre-corre, numa rotina, e elas se esquecem de olhar alguns aspectos que são da natureza nossa. Por exemplo, olhar um pôr do sol, ter uma boa conversa em casa, gozar da companhia dos seus familiares, sentar para ouvi-los. De repente, eles têm um problema, uma situação, uma dificuldade, você é a pessoa que tem um pouco mais de equilíbrio, de experiência, que possa dar uma boa orientação. Só que as pessoas não têm esse hábito naturalmente, algumas, né? Elas vão buscar isso onde? Fora. O sentimento é dentro, mas eu quero buscar fora. Aí eu vou e entro numa ação, numa atividade, numa forma de happy hour, seja ele qual for, estou dando aqui happy hour de uma forma muito geral. Qualquer situação que a pessoa, do ponto de vista externo, ela acha que tem que ir para ela ter um momento de felicidade. E talvez ela não perceba que a sua rotina, a sua vida, é um processo que está levando a uma felicidade que será definitiva. Só que aí, a gente, por um bom tempo, não tivemos uma orientação no campo espiritual que viesse de forma tão clara, tão direta, nos dizer o porquê das experiências que vivemos, por que temos essas percepções que são frutos de muitas e muitas e muitas experiências e existências que tivemos, para a gente chegar nesse ponto e tentar sempre, no nosso dia a dia, buscar a felicidade, sendo que a euforia é um processo que também nos ajuda, mas desde que a gente consiga segurar as rédeas desse cavalo, porque se ele for solto,
ele vai causar um acidente, ele vai causar um problema, né? Está bem de acordo com o que nós acabamos de comentar dessa jovem, e que, com certeza, acontece com muitos de nós, né, no dia de hoje, essa busca desenfreada lá fora, a gente fica eufórico, vou sair, vou ser feliz e tudo, chega lá fora, se depara com uma situação que não tem nada a ver com o que a gente estava pensando, as coisas não correspondem ao que a gente esperava, e aí a gente volta, como a amiga voltou chateada, não quero conversar com ninguém, coisas dessa natureza. Mas isso aí, Fabiana, é algo assim que a gente sabe que praticamente tem sido muito frequente nas nossas vidas, né? Na vida principalmente de quem não está pensando nesse lado, vamos dizer assim, mais espiritualizado da vida, dessa felicidade verdadeira. Agora, existe a situação da euforia que se confunde com o transtorno mesmo. E aí? Quando é que a gente pode dizer assim, rapaz, isso aí não é só euforia, não, isso aí é um transtorno, é um desequilíbrio dessa criatura. E aí, Fabiano? Eu acho interessante porque essa palavra transtorno, ela dá a ideia exatamente de que a pessoa, ela dá exatamente a ideia de um desequilíbrio, né? Que a pessoa ela não está no seu eixo natural normal, né? É claro que existem os transtornos hoje, a psicologia, a psiquiatria, ela faz uma classificação. De uma certa forma, se a gente for olhar bem criterioso para a gente, todo mundo aqui tem um transtorno. Todos nós temos alguma coisa que isso não era para a gente estar fazendo assim, mas por que eu estou fazendo, né? Eu poderia classificar isso como um transtorno, né? Um processo de euforia. Então, assim, a euforia, ela não é que ela seja algo ruim, né? Veja, a sua acepção original falava de uma perfeição, uma saúde física. Então eu trago isso para o campo emocional, apesar de ter esse lado de uma exaltação desequilibrada, mas se a gente for buscar, por exemplo, o que o Espiritismo fala da paixão, a paixão ela existe. A paixão, os Espíritos falam que é um motor, vamos dizer assim, que nos faz ir com mais vontade na direção de um objetivo. Só que nós precisamos controlar essa vontade para não ir antes do tempo, né? Para a gente não, por exemplo, ficar cego nesse momento. Então, se você substituir a palavra paixão por euforia, seria esse motor. Então, assim, dentro de um momento de felicidade, por exemplo, um jovem que está estudando para o Enem, para um vestibular, para um concurso, e ele é aprovado. Ele fica feliz, é um estado de felicidade, uma situação de trabalho árduo, de dedicação, de estudo, de vontade, que ele abriu mão de alguns momentos de lazer para atingir esse objetivo. Quando ele passa, que ele vê o resultado de todo esse esforço, aquela felicidade dele, muitas vezes ele grita, ele extravasa, ele vai às lágrimas, isso é um momento de euforia, mas daqui a pouco ele arrefece, ele acalma, e agora sim, deixa eu pensar daqui para frente como é que vai ser dentro desse curso, como é que vai ser a matrícula, que dia que eu tenho que fazer essa matrícula, que dia que eu tenho que assumir, tomar posse, para eu não perder, né, todo esse resultado. Isso é um momento de euforia, está dentro da felicidade, mas nem quer dizer que a euforia tenha-se a felicidade. Aí é onde, quando não se tem um controle, quando não se tem uma atitude equilibrada, aí ela pode virar um transtorno, né? E eu diria assim que eu fiz uma anotação aqui, que é exatamente, essa palavra me chamou muita atenção, né? Que, pronto. Então, assim, é quando você tem essa perda do senso crítico, essa impulsividade, uma desconexão com a realidade, aí ela vira um transtorno. Aí a pessoa pode chegar no estado de desequilíbrio que, olha só, começa com um momento de euforia que eu não consigo controlar, que eu saio da realidade, que eu não tenho uma racionalidade, entra no viés espiritual, eu posso atrair ali um espírito que se afina com aquele meu estado de euforia, que, ou um princípio de um obsessor que possa vir querer aproveitar aquele meu momento de desequilíbrio, estabelecer uma conexão comigo, e a partir daí ele manter
esse tipo de estado e eu começar a desenvolver um transtorno que tem aí essa classificação, um transtorno bipolar, posso vir a desenvolver qualquer outro, até mesmo chegar num ponto, como o Espiritismo nos fala, no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a questão da loucura, ele fala que, eles respondem que as pessoas que entram nesse estado têm um germe, elas têm uma propensão. Então, se a pessoa tem uma propensão, quer dizer, pode chegar até o ponto de desenvolver um estado de loucura. Então, a gente precisa ter, nesse momento, né, uma atenção para essas pessoas muito eufóricas. Eu digo assim, se é dentro do seu lar, que é muito próximo de você, sempre estabelecer um diálogo, sempre conversar, dizendo para as pessoas, olha, seja mais comedido, cuidado para você não, de repente, ultrapassar os limites, às vezes você, nessa euforia, você fala coisas que às vezes alguém pode se sentir ofendido, né? E daí você tem uma situação ruim, uma situação de dificuldade, e se a pessoa te escuta, ótimo, mas se essa pessoa não escuta, ela desenvolvendo esse desequilíbrio com tanta constância, ela pode desenvolver um transtorno. Então, não está nada longe. Isso é muito comum. Eu acho que se a gente observar, por exemplo, experiência de pessoas que tinham um comportamento muito bom e, de repente, aquela pessoa se desequilibrou e não conseguiu voltar para o eixo, vamos dizer assim. Ela não conseguiu voltar para aquele estado de equilíbrio, porque aquela euforia, aquele momento em que ela não se atentou, e essas euforias, elas acontecem, o que não é muito incomum, porque a maioria dos casos que eu tenho conhecimento, elas surgem exatamente de grandes festividades, exatamente onde as pessoas vão buscar extravasar ou dizer que ali está a sua felicidade, e acabam voltando com um grau de frustração ou alguma situação mais grave, e que dali em diante a pessoa desenvolve um transtorno, exatamente porque essa euforia, ela ficou desconexa da realidade, né? Ela levou a um sofrimento posterior, em vez de trazer essa felicidade, que é esse equilíbrio, que é esse estado de uma produtividade que realmente traz para a pessoa uma sensação de paz e de dever cumprido, que eu acho que a felicidade também tem esse senso de dever cumprido, né, no seu dia a dia. Com certeza. E você lembrou bem a situação, porque a gente tem visto muito acontecer situações em que as pessoas saem para se divertir e, de repente, acontece uma situação grave, uma situação trágica, coisas dessa natureza, e a gente diz, meu Deus, essa pessoa era tão tranquila, essa pessoa era tão... Mas ela se perdeu, né? Saiu muito, entrou num estado de euforia, porque isso não é felicidade, né? E a pessoa, sei lá, de repente se perdeu. E a gente tem visto, eu lembrei agora de um momento que eu conversei com uma pessoa, numa visita que eu fiz num presídio. E um prisioneiro me disse que ele tirou a vida de um amigo sem saber. Que eles saíam sempre para se divertir, para beber juntos, para conversar. E quando ele se deu conta, ele estava sendo conduzido para a cadeia, né? E lá foi dito que ele discutiu com um amigo na mesa, quebrou uma garrafa e, nessa brincadeira, ele tirou a vida do amigo. E ele dizia assim, eu não me lembro disso. Eu não lembro que isso aconteceu. Então, assim, chega um estado de alegria, de festividade, e se daquilo de repente acontece uma situação assim, então aí já gera uma preocupação, né? E aí era justamente isso que eu queria te perguntar, se você já respondeu em parte, mas esses estados eufóricos demais, que a gente percebe que a pessoa não está normal, você já falou aí, é bom a gente conversar e tudo mais, mas quando a situação, como é que a gente auxilia, Fabiano? Porque aqui a gente não vai só falar da euforia, a gente também vai tentar ver se a gente coloca uma luz aí, como é que se pode auxiliar essa pessoa? Esse é um ponto muito delicado, porque a pessoa perde a lucidez, né? Normalmente nós não temos muita lucidez no nosso dia a dia, para algumas questões.
E isso passa até mesmo por uma questão da própria educação formal, né? Mas também por uma educação moral, por uma questão de da gente entender princípios éticos, né? E da gente abraçar, por exemplo, uma religião que eu digo que eu sou frequente, frequente eu sou isso, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante, e as pessoas não terem esse olhar de frequentar, de se dedicar, né? E, então, assim, a gente vê que a nossa lucidez para coisas do dia a dia, a gente não consegue chegar. Eu digo que acredito em Deus, eu digo que tenho a religião X, mas só digo. Eu não procuro entender, eu não procuro saber quais são os princípios, qual é a base doutrinária, por que que aquele pastor, o padre, o palestrante espírita, por que que ele falou daquela forma, o que que ele quis dizer quando ele falou que Jesus falou X coisa, fez tal coisa. Então, assim, a gente não é uma preocupação de muitas pessoas. E isso você coloca também para muitas outras situações da vida. É muito comum você ver num diálogo, seja ele qual for, as pessoas querem dar opinião sobre tudo, mas se quer estudar aquilo, ler sobre aquilo. Ah, isso é desse jeito porque é. Mas como assim porque é? Né? Kardec, inclusive, no livro dos Médiuns, no início da obra, ele coloca que aquelas pessoas que viessem refutar o Espiritismo, e que ele aceitava de muito bom grado, porque ele disse que aquilo enriquecia, né, fazia com que houvesse um crescimento no ponto de vista humano naquela relação, que as pessoas não chegassem e simplesmente dissessem que não existia porque não acreditavam, mas que as pessoas trouxessem um fundamento, uma base, né, para dizer por que que ela entende que aquilo não existia, por que que não existe espírito, por que que não existe comunicação, enfim. Então isso a gente olha no nosso dia a dia, que são pequenos gestos que, a depender de quem é a pessoa, ela vai entrando num nível de desequilíbrio que ela começa a não ter mais noção, até mesmo nos seus momentos de lazer. Ela, às vezes, guarda certas coisas dentro de si, exatamente nessa tentativa de jogar para fora, ela não, eu vou segurar, eu vou segurar, eu vou segurar, mas quando ela vai soltar, o orifício pelo qual vai passar aquela corrente de ar, ele é muito pequeno, por isso que existe a explosão. É aquele momento em que faltou a lucidez. E aí, quando explode, existe uma reação em cadeia ali. Então, o que estiver próximo vai sofrer o impacto. Qual é o nível do impacto? Então, às vezes eu estou ali, quero tomar uma cerveja, nada contra quem vai tomar sua cerveja, nada contra quem vai tomar seu uísque. Mas se aquilo, sabendo que o álcool, ele me tira filtros, ele faz com que eu me mostre exatamente naquilo que eu sou. Eu tenho que me perguntar quem eu sou? Quando eu vou para esses momentos de lazer, quem sou eu? O que que eu estou levando para a convivência com as pessoas? Porque o álcool em si já traz aí seus resultados. Muitas vezes não são bons, a gente sabe disso. Só que aí, quando a gente entra numa forma mais profunda, e aí aqui é o estímulo da gente buscar, nós que somos espíritas, buscamos entender os processos, o álcool, no momento em que ele te relaxa, ou melhor, ele leva a anestesia, seu corpo espiritual se destrava mais facilmente do seu corpo. Isso significa que você pode estabelecer um contato na realidade espiritual muito mais fácil. Se você está num ambiente em que há um consumo excessivo de álcool, não tenha dúvida. Tem muitos espíritos que, quando encarnados, também faziam uso exagerado, por vários variados motivos que eles foram para essa questão do bebê, desencarnaram, continuando com esse hábito, e eles ficam procurando aqueles em que eles se afinam para poder manter esse prazer. Então você bebe em dobro, em triplo, em quádruplo, eu não sei quais são as companhias. Só que numa dessas, pode exatamente vir quem? O seu estado, quem era você? Se você tem um lado violento que precisa ser trabalhado e não se trabalha, num momento como esse, em que o álcool, ele, vamos lá, tirou teus filtros, você se mostra como é. Eu sou uma pessoa que não sou de aceitar uma opinião contrária, sou uma pessoa que, se alguém me vir no meu sentido contrário, eu vou com tudo, e numa dessa eu quebro uma garrafa e eu vou produzir um ferimento.
que pode levar alguém a óbito, né, que vai levar uma pessoa a ter uma visão ruim. Não, mas eu estava bêbado. Você estava sim, bêbado. Mas a bebida tirou um filtro e mostrou algo em você que você guarda, trava, e em vez de você buscar o auxílio e a ajuda, te leva a um estado de euforia quando você chega exatamente naquilo que você entende que é seu momento de felicidade. Então a gente precisa deixar claro que a felicidade, ela é algo equilibrado, é um processo que nos permite entender que eu estou num caminho em que eu me sinta bem. Por isso que quando Jesus fala para nós, olha, considerando que somos espíritos e que temos várias experiências, é comum que a gente cometa erros. Eu cometi erros até eu chegar no espírito, à condição de espírito perfeito. Então, eu quero dizer para vocês que, diante da experiência e do conhecimento que eu tenho, quem hoje aqui na encarnação está sofrendo e sabendo sofrer, ele é um bem-aventurado, porque ele está se quitando dos débitos que ele traz do passado. Quando ele fala, tremei ricos, ele não está condenando a riqueza, ele está dizendo para tomar cuidado com a ilusão que a gente cria aqui nesse mundo de que a riqueza é a felicidade, ter dinheiro é felicidade. Eles são momentos. Só que a partir do momento que eu também não sei fazer o uso adequado dessa ferramenta, eu posso estar no estado de euforia, de paixão, em que eu tenho uma vida completamente desregrada, fora inclusive do que a própria sociedade que você está vivendo encarnado hoje condena, não aceita. Mas por você ter um poder temporal, você usufrui de um certo prazer, que vai lhe trazer naturalmente o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que sofriam na época dele. Porque quando você voltar, você precisa acertar todos os ponteiros que você desregulou aqui. Então, a lei da reencarnação, ela nos traz essa visão. O Espiritismo, quando ele vem dizer que aqui não tem felicidade plena, é porque aqui é um mundo de expiações e provas. Não precisa nem a gente olhar muito, dizer assim, porque tem espíritos muito imperfeitos. O mundo de regeneração ainda tem imperfeição, mas lá o amor já predomina. Os espíritos que estão no mundo de regeneração já têm uma consciência de amor. Ainda existe o mal. Nos mundos mais felizes, que não atingiu ainda o ponto angélico, ainda existe perfeição, mas com uma visão totalmente diferenciada que eu não sei nem dizer, porque eu ainda não cheguei lá, não sei, nunca conversei com nenhum deles para eles explicarem como é, né? Mas vejam, imperfeição não significa dizer que temos que cometer crimes, mas isso está relacionado à forma como eu venho vivendo, que eu venho trazendo, e quando eu chego na encarnação para eu trabalhar isso, eu não me atentar, não buscar ajuda, não saber ouvir. Mas um dia vai ouvir, um dia vai aprender a sentar, um dia vai se calar, vai entender. Porque Deus, ele não age, ele não combate o mal com o mal, ele não combate a violência com a violência. É o tempo e o amor. Então, quando você vê um espírito que hoje, por exemplo, ele não suporta ver a violência, é porque ele já atingiu um nível de maturidade que ele sabe que esse processo causa muitas dores. Sensibilizou-se. Quanto tempo ele levou? Não sei. Porque tem espíritos que vão mais rápidos e outros nem tanto. Então, esse processo de ir e vindas, idas e vindas, nós somos auxiliados, nós temos espíritos guardiães, nós temos mentores aqui, nós temos as religiões aqui. Então, assim, falta a gente querer realmente entrar, ter essa lucidez. Então, o que tem que ser feito, Dora, no meio de toda essa conversa, ainda que pareça algo, vamos falar assim, sem sentido, batido, mas o que os espíritos nos falam é que a gente tenha o diálogo, é que a gente oriente, que a gente chame as pessoas, por exemplo, é o que Jesus falou assim, se alguém tem algo contra você, chama ele e conversa. Se ele te ouvir, ótimo. Se ele não te ouvir, da próxima vez você chama quem? Uma testemunha.
Se ele ainda não te ouvir, na próxima você chama quem? A comunidade, a igreja. Então ele vai ensinando para a gente processos para tentar dissuadir aquela pessoa que está no erro. Mas a pessoa tem que escolher. Se ela insiste naquele comportamento, uma coisa eu aprendi com o Espiritismo, que dói para danado, mas a gente tem que realmente fazer um esforço. Não vamos tomar o braço da lei, não vamos buscar a vingança. Deixa a justiça divina trabalhar. Olha, a gente falou aqui, deu conselho, abraçou, ele foi embora. Então deixa que Deus sabe dar o caminho para ele, dar a oportunidade para ele, porque é uma escolha, é um livre-arbítrio. Então a gente precisa ter esse enfrentamento, esse acolhimento, esse diálogo fraterno, e especialmente quando a gente consegue detectar isso cedo, né? Daí a importância da educação dos filhos. Aí a gente vai longe, Dora. Né? A gente está falando, como eu iniciei, nós estamos vivenciando o carnaval, né? Aí a festa, tá aí todo mundo curtindo a vida. E aí o que que acontece? Muitos se tornam eufóricos, realmente, né? Quarta-feira, tudo bem. Quinta-feira, todo mundo no trabalho. Aí como é que é? A criatura bebeu demais, outros usaram drogas, potencializaram a euforia, mas na quinta-feira tem que estar todo mundo lúcido. Como é que é isso? Como é que a gente sai de um padrão para outro assim, hein, Fabiano? É uma mudança muito drástica, né? Demais, demais, demais. Essa é a questão. A gente falou, então, assim, acho que essa conversa que a gente está criando, esse raciocínio, passando essa mensagem, inclusive, do Espiritismo, e eu sei que aqui tem pessoas que são bastante estudiosas, inclusive, da área da psicologia, e elas, com certeza, e a psicologia ajuda muito. As técnicas da psicologia são muito importantes para você saber estabelecer um diálogo, para você identificar, por exemplo, o que predomina e você entender naquele comportamento, aquela atitude, aquele, o que está predominando, como é que eu estabeleço um diálogo, como é que eu consigo me criar uma conexão e, ao mesmo tempo, tentar ajudar aquela pessoa nesse processo de que ela tem que saber controlar a euforia. Assim, olha, isso que você está fazendo tem um lado bom, mas se você perde o controle, se você não consegue manter um nível de racionalidade nesse processo, você vai fazer assim, é como se você chegasse e abrisse assim, uma rede cheia de bolas de gude no meio de uma rua cheia de idosos. Você vai produzir um estrago, você vai causar um dano ali muito sério. Então, assim, as pessoas têm que entender que o problema não está nas festas. Qualquer festa, seja ela qual for, tendo a bebida alcoólica ou não, se eu não souber ter esse controle, eu vou causar algum tipo de prejuízo. Eu posso ser uma pessoa que eu não bebo, mas eu posso ser uma pessoa que, quando eu chego nos lugares, eu crio dissidências. Eu gosto da fofoca, eu falo mal das pessoas, eu quero só atenção para mim, e isso começa a criar um ambiente ruim dentro daquele local. Então, isso também pode acontecer, né? O carnaval, naturalmente, por ser uma festa já muito consolidada e que ela já vem de muitos e muitos tempos, fazendo com que as pessoas usem e abusem do alcoolismo, da bebida alcoólica. Hoje, eu digo hoje, mas já de um bom tempo, fazendo não somente o uso da bebida alcoólica, mas de outras substâncias entorpecentes. Isso está deixando muito claro que as pessoas têm um vazio. Como as pessoas estão buscando fora, né, elas são sempre bater nessa parede. Essa parede em que eu vou sair do ar, mas quando eu voltar, eu tenho uma ressaca não somente física, eu tenho uma ressaca moral. Mas por que esse vazio? Porque esse vazio que essas pessoas estão tendo, ela só é preenchida por Deus. E nós temos que tirar essa visão piegas de Deus, né? Nós temos que colocar as pessoas nesse sentido de que Deus não é aquele velhinho de barba branca, ou Deus é esse vingador que quer te matar se você não seguir no caminho certo. Não, não é isso. As pessoas têm que começar a entender
Se você foi criado, quem te criou com muito amor. Te colocou numa posição que, nesse momento da encarnação, você não lembra, mas você pediu, deve ter implorado para vir aqui e se redimir. E existe um processo de esquecimento que faz parte exatamente para que, se a gente ficasse lembrando todo o tempo do que a gente fez lá atrás, a gente não caminhava. Você já imaginou aí você estar encarnado com uma pessoa que é hoje, por exemplo, seu irmão, e você saber que você matou ele na outra encarnação, né? Que por uma desavença, seja lá qual for, ou vice-versa. Então, assim, são processos que a gente tem que buscar compreender no mundo. Então, a euforia, ela tem a sua, vamos dizer, tem o seu momento, ela faz parte, ela ajuda, mas eu não posso perder o controle. Eu tenho que saber que tem que ter um controle. Se eu pudesse dizer assim para as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica, eu já fiz. Muito tempo eu fiz uso. Então, nada melhor do que uma pessoa que já viveu essas experiências, que passou por essas dificuldades, para dizer que esse não é o preenchimento que vai te trazer a felicidade. Na verdade, muitas pessoas elas acabam criando o hábito, simplesmente o hábito, e aí ficam naquele hábito porque elas não querem sair, porque às vezes as pessoas têm medo de perder amizades, as pessoas têm medo de sair de um ciclo social, mas as pessoas depois vão lembrar, e isso é fato, né? Ressaltando aqui as mortes violentas, mas quando a gente vai partindo num processo mais natural de desencarnação, o que os espíritos, inclusive estudiosos que não eram espíritas, mas que se buscaram se dedicar sobre esse estudo, como Ernesto Bozano, que escreveu A Crise da Morte, falando que os espíritos, muitos relatavam que em questões de minutos, toda a sua vida passava na sua frente, desde o nascimento até aquele momento, né? E aí, que tipo de situação você vai se colocar? Como é que a gente vai entrar? Né? Como é que eu vou abrir a porta para voltar para minha casa espiritual? Com a cara que eu vou chegar, né? Então, assim, eu não condeno, porque eu sei que muitos buscam isso como uma forma de preencher um vazio. Mas, na verdade, e isso a experiência com o tempo vai mostrar, que a gente só está buscando Deus no lugar errado. A gente tem a carência, só estamos buscando no lugar errado, na condição errada. Então, existe o estado de euforia benéfico. Existe, né? Existe esse estado quando a gente não dá prejuízo ao corpo, quando a gente não perde o controle emocional. Então, assim, a gente tem muitos momentos de alegria, de felicidade, que a gente entra no estado eufórico, mas a gente consegue manter todo um discernimento. E é bom também quando a gente tem alguém perto da gente que puxa a gente, se acalma, controla, né? Quando a gente tem esses anjos da guarda que seguram, melhor ainda, que aí a gente vai aprendendo que, quer dizer, aqui quando eu chegar nessa sensação que eu já estou passando do meu limite. Mas é isso, é uma conversa que a gente precisa estabelecer realmente, e faz parte a gente saber que felicidade e euforia, elas convivem, mas que a euforia não pode ser um descontrole, e sempre lembrando que a felicidade é esse estado de equilíbrio, é uma conquista. E aí, só relembrando lá, acho que para fechar um pouquinho o raciocínio dos bem-aventurados os aflitos. Então, se eu sei e entendo por que eu estou sofrendo, essa é a minha existência, eu tenho uma felicidade. E eu estou projetando, então eu sou feliz aqui, suportando um dia a dia difícil, um salário pequeno, muita gente para criar, muitas vezes sem saber se no dia seguinte, mas eu sei por quê. Ah, Deus não me botou aqui assim, então eu já sei que Deus é justo, então tem uma causa justa. E se a gente buscar, a gente encontra as respostas, né, para essas questões. Então, se eu entendo isso, eu tenho momentos de felicidade mais frequente aqui, porque eu já me projeto para uma existência melhor, sabendo que eu estou me quitando
aqui daquilo que eu trouxe e que não, exatamente porque eu não controlei uma euforia, uma paixão que me fez estar numa situação de dificuldade hoje, né? Então, essa é uma Fabiana, caminhada, né, que a gente tem que ter. sim, nós sempre temos uma mensagem para a gente refletir aqui, em alguns momentos. Eu vou colocar aqui a mensagem de hoje, que é uma mensagem Tribulações Educativas, que está no livro Vibrações de Paz em Família, da irmã Dufo, psicografia do Vanderlei Oliveira. Ela inicia com Romanos 5,3, sabendo que a tribulação produz fortaleza. E aí diz a irmã: caminha pelo mundo uma vasta multidão de loucos, aparentemente pacíficos, alinhados por fora e atormentados por dentro. Sorriem para driblar a insatisfação. Sobrevivem sem perceber o quanto entorpecem as operações da sua vida mental a caminho do desequilíbrio e da ação relapsa. Apresentam-se felizes para o mundo no intuito de esconder a tormenta interior, preservando as aparências para se beneficiarem das vantagens da vida social. Na intimidade, não sabem prever até quando darão conta de semelhante insanidade controlada. Se você não deseja fazer parte desse estado de perturbação, comece ainda hoje a construir em sua intimidade o legítimo sentimento de renovação dos seus hábitos e de sua conduta. Se você anseia sinceramente a vitória, seja vigilante com relação a seus esforços na edificação do bem. Você será defrontado continuamente pelos exames no caminho de aperfeiçoamento. Por meio dos testemunhos nas dificuldades, você encontrará a fortaleza e a edificação de seus sublimes ideais. Então, eu separei dessa mensagem 2 itens dela, que eu achei interessante para a gente comentar. Esse que fala: caminha pelo mundo uma vasta multidão de loucos, aparentemente pacíficos, alinhados por fora e atormentados por dentro. Sorriem para driblar a insatisfação, aliás. Apresentam-se felizes para o mundo no intuito de esconder a tormenta interior. Na intimidade, não sabem prever até quando darão conta de semelhante insanidade controlada. É mais ou menos o que nós conversamos aqui, não é isso, Fabiano? Mas você quer comentar alguma coisa com relação a esse trecho da mensagem? Eu diria, assim, para complementar não, para comentar a respeito da questão da felicidade, que o que a Hernã está mostrando para nós é exatamente que a felicidade ela é progressiva e ela é proporcional ao estado moral do espírito. Então, esse estado de moralidade que os benfeitores espirituais que estão trabalhando para Jesus é exatamente para que a gente tenha essa busca de dizermos para nós mesmos, nos identificarmos, onde é que eu estou errando, o que tem de mal em mim? Eu aceitar que eu tenho dificuldades, eu aceitar que eu, por exemplo, não tenho uma capacidade para tal coisa, para X assunto. Quando eu aceito isso, é muito mais fácil eu remediar. Seja eu aceitar que para a encarnação eu não vou ter desenvolvido aquilo que eu estou querendo, ou seja, que eu vou para aquilo que eu vou começar e ter o êxito. Porque, por exemplo, o Raul Teixeira, ele já falou isso uma certa vez na palestra, que o pai dele tinha muita vontade de ter conhecimento, mas todas as situações que tinha a oportunidade dele desenvolver, nunca iam para frente. E ele ficava se perguntando por que daquilo, até que a espiritualidade mostrou numa existência em que ele abusou exatamente o quê? Da inteligência e do conhecimento que ele tinha. Então, às vezes, a gente precisa ter, nesses momentos de sofrimento, essa pergunta: o que eu tenho que fazer para eu me melhorar? E não necessariamente esperar que tem que tudo vir nesta existência, ou em uma única existência. Se eu me compreendo como espírito imortal, eu atendendo a essa progressão e ciente de que eu vou me desfazendo das minhas imperfeições e caminhando para uma melhora moral, eu me torno mais feliz. Eu saio desse estado de loucura,
eu saio dessa mentira, desse esconderijo, em que eu tenho que ficar sorrindo, mas morrendo, sofrendo, agonizando, guardando por sofrimento, quando eu poderia estar tratando, né? Claro que você não vai abrir sua vida para qualquer um, de qualquer forma, mas você estabelece um diálogo que Jesus disse que nós podemos ter com o Criador. Entra no teu quarto e em segredo fala com o Pai, que em segredo te responderá. Então ele nos disse onde é que está a fonte, como é que a gente estabelece a conexão. E não tenhamos dúvida, as respostas vêm. Então a Hernandes está nos chamando a atenção para isso, para a gente se abrir, claro, sem a euforia, né? Que esse momento é o momento em que a gente tem que se colocar, mas controlando, né, a euforia, quando a gente admite, sim, é isso que eu preciso melhorar. Eu fico feliz porque eu admiti, mas eu preciso controlar a euforia para que eu trabalhe isso dentro de uma ordem, de um equilíbrio, para que eu consiga dar os passos, né, adiante que são necessários para a evolução e não ficar nesse estado de loucura como ela está falando, que ela considera isso um estado de loucura, essas pessoas que se fecham e ficam com um sorriso, ou seja, estou sofrendo, não é normal, não é algo que deve ser incentivado, pelo contrário, né, a gente precisa se abrir, primeiro comigo, né, aqui, eu aceito, converso com o Criador, com o meu anjo da guarda, e não vai faltar o auxílio para você sair de qualquer situação que você esteja aí passando. Né? O alívio, porque a espiritualidade ela é muito clara em nos dizer, isso está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, qualquer obra dos livros espíritas que trabalham essa questão do sentimento. Nunca falta o anjo consolador, em nenhuma das situações das nossas vidas. Por isso ela diz, seja vigilante com relação a seus esforços na edificação do bem. Comece ainda hoje a construir em sua intimidade o legítimo sentimento de renovação dos seus hábitos e de sua conduta. Seja vigilante com relação a seus esforços na edificação do bem, que foi exatamente isso que você acabou de comentar para a gente, não é isso? Então, nós vamos finalizando aqui a nossa reflexão de hoje a respeito dessa questão da felicidade, da euforia, mas eu quero finalizar com uma reflexão que o Hamed também traz no livro As Dores da Alma. Ele diz, ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. E aí a gente encerra a nossa programação de hoje, agradecendo o nosso amigo Fabiano por mais essa participação. E fique à vontade para as suas considerações finais, Fabiano. Agradecer, Dora, agradecer o convite, agradecer a oportunidade da gente estabelecer essa conversa, esse diálogo franco, né? A gente poder colocar também as nossas necessidades, a gente fazer um pouco do nosso testemunho no nosso dia a dia e mostrar para as pessoas que nós não estamos sós, que a gente tem como sair das situações, que esse processo de felicidade ele é uma conquista da alma, a euforia é um empréstimo dos sentidos, mas que se a gente buscar conjugar isso dentro do Evangelho de Jesus, a gente consegue encontrar, né, um equilíbrio, a gente consegue buscar ter os entendimentos. Então, eu acho que é só agradecer, né, mais uma vez esse diálogo e que seja aí, venha muito mais aí, que apareça muito mais pessoas que para contribuir com esse trabalho, Dora, que é muito importante que o Semente Cristã faz, que é trazer essa questão do dia a dia, né, mostrar que a gente tem uma caminhada, mas que essa caminhada ela pode ser menos espinhosa, né, do que a gente normalmente imagina, do jeito que a gente pensa que existe sim um alívio, porque o Cristo é consolador.
Então, nós temos que buscá-lo, né? Corvos e carregar o jugo dele é o quê? É fazer cumprir-se a lei, né? Que é a lei do amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Verdade. Bom, se você gosta de falar de felicidade, na próxima segunda-feira nós teremos o último programa do mês de fevereiro falando sobre felicidade. Contamos com você. Uma boa semana, boa festa ainda de carnaval nesses 2 dias, né? Mas com muito zelo, com muito cuidado, sejam felizes. E até a próxima segunda-feira.